Olá, internet! Tá começando o Jogada de Mestre. Hoje aqui comigo está Percy. Tudo bom, Percy? Tudo bem, como é que estamos? Estamos bem, Percy, que é um psicólogo que vai dizer hoje pra gente o porquê, vai debater aqui com a gente, na verdade, junto com o Pedro. Tudo bom, Pedro? Olá, Percy, olá, Murilo. É um tema muito legal e acho muito importante a gente debater como torcemos, por que torcemos e para quem torcemos. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Exatamente, uma coisa que a gente acha que é do coração, mas na verdade é da cabeça, não é verdade, Percy? É da cabeça e do coração também, né? A gente Olha só. não dá Percy pra que é coxa separar. branca. É. Não dá pra separar. Percy que é coxa dizer aqui pra gente, Percy, por que a gente gosta tanto dos nossos clubes de futebol e por que amamos tanto um esporte específico? Eu vejo que é uma paixão que nós temos, sabe? A gente se envolve, a gente ama, a gente sofre, a gente briga, faz parte da vida, né? Faz parte da nossa vida. Quer dizer, eu não posso generalizar, né? Eu não posso falar que todo mundo é assim, né? Que todo mundo sofre, ama, tem um time do coração. Não, né? Eu, como psicólogo, sou bem consciente disso. Mas tem muitas pessoas que vivem o futebol 24 horas, né? É camisa, é estádio, é TV, é acompanhar o time no aeroporto, na chegada, na saída, é brigar. Quer dizer, isso aí tem muito a ver com cada tipo de pessoa, né? Eu acho até que o Murilo talvez ia falar isso também, mas para nós, assim, a primeira coisa que a gente pensa por que a gente torce, é aquilo, né? É as experiências que a gente teve na vida, talvez. Por exemplo, muitas pessoas torcem porque toda a família torce. Ah, meu pai torcia, meu avô torcia, eu também torço para esse time. Mas alguns acabam torcendo para times diferentes, por exemplo. Isso influencia muito, né, Percy? Essas experiências da vida que a pessoa teve para escolher o time. Eu conheço famílias todas que o pessoal é coxa branca, ou é atleticano, né, paranista, e assim, o avô era, o pai era, os irmãos são, mas tem famílias que os netos já são de outro time, ou os próprios irmãos, né? Aí a gente vai ter que ver a história de cada um, né? Agora, tem aquela questão daquela paixão, né? Um dia me perguntaram se eu mudaria de time, eu jamais, sabe? Eu não conseguiria faz parte da minha identidade, Que tá? pena. O coxa faz parte da minha identidade, da minha história, da minha vida, e eu não poderia mudar, né? Se um dia o coxa sumisse, eu não ia ter time, né? Então faz parte da identidade das pessoas, né? Da história de cada um. O Percy aí falou de paixão e falou de história. Vamos puxar um pouco aqui o contexto de história, porque o Brasil é tão futebolístico assim. Por exemplo, boa parte do mundo é o maior esporte do mundo por causa da Inglaterra. A Inglaterra que governou, teve o maior império do mundo, né? Que era o império que nunca que se põe o sol. E a influência da Inglaterra naquele mundo era basicamente a influência que os Estados Unidos têm hoje. Só que, como ela era um colonizador e tudo mais, o futebol acabou sendo, digamos assim, esse braço forte dos países aí que foram colonizados pela Inglaterra, e Portugal, que era submissa praticamente a Inglaterra, aí acabou aderindo. Aí, Percy, tu falou de paixão, né? Tu conseguiria explicar como mais ou menos é essa paixão? Como que é a paixão? O que é a paixão? Eu vejo como um sentimento sem razão, sabe? As pessoas, quando são apaixonadas, elas perdem um pouco da consciência. E aí a gente vai ver, por exemplo, de pessoas que brigam, saem no soco, falta emprego, o time vai jogar, por exemplo, lá no Nordeste, no Norte, compra uma passagem de avião, vão atrás. Então, né, e toda a casa, o quarto,
tem decoração do time, né? Tem toda a coleção de camisas. Então, isso a gente pode falar de uma paixão, né? É chorar, é sofrer quando o time perde, né? Tá na alma da pessoa, né? Tá na alma. É verdade. Só que eu também queria levantar outro ponto, porque nós aqui no Brasil nós somos muito futebolísticos, digamos assim. Algumas pessoas nascem já com essa paixão pelo futebol, mas por outros esportes, quando se interessam, elas têm que descobrir essa paixão, digamos, né, Murilão? Vocês dois sabem disso. E, por exemplo, o Exatamente. basquete. Vou começar a torcer pelo basquete. Para qual time eu vou começar a torcer? Então eu acho que tem dois fatores que estão ligados ali. Por exemplo, recentemente agora nós temos muitos torcedores de Golden State, torcedores de Cavs, tivemos. Por quê? Porque são os times que estavam em alta. Então a pessoa que vai começar a assistir agora, ela também vai por esse time que está melhor, muitas vezes, né? Acredito que isso acontece. E outro fenômeno também. Eu acho que passa muito também, né, Pedro? É por conta do quanto que essa pessoa conhece o esporte a partir daquele time, né? Eu acho que tem muito disso também, né? Sim, exato. Aí também tem o fenômeno do jogador, né? Tem o fenômeno da figura, porque o time em si não é exatamente uma figura, né? Então acho que o Percy pode falar um pouquinho mais sobre esse fenômeno de identificação com um jogador e consequentemente torcer por aquele time. Eu falo por mim, por exemplo. Time europeu, assim, eu sempre torci para onde o Ibra estava, né? O time que ele estava era o time que eu estava torcendo, por causa que eu gosto da figura dele. E, consequentemente, eu vou torcer para o time que ele estiver também. Mas aí também eu vejo assim que os jogadores têm uma grande influência, mas hoje em dia a gente vê assim, uma mudança muito grande, né? De jogadores, né? Então, eu não sinto aqui tanta identificação com o jogador como em alguns outros países do mundo, né? Mas tem alguns jogadores que marcam a história, né, do time. A gente pode falar, eu posso falar do Coxa, do Krieger, né? Ele O São Paulo, marcou Rogério Ceni. isso, né? Então, faz parte da própria história. E as pessoas se identificam com ele. Mas também a gente tem que entender, né, que quando você tem um jogador, por exemplo, que está do teu time e depois ele muda para o rival, né, existe aquela decepção. Ele não era tão bom, vocês não vão ganhar tanto. Então tem essas questões também, né, que quando está do meu lado é 10, quando está do lado do outro lado, eu começo a ver os defeitos, né? Eu começo já a jogar pedras, né? Isso daí é uma coisa interessante da gente perceber. Uma coisa que eu fico pensando também é quando você vai no estádio, uma coisa mais de sensação assim mesmo. Quando você sente aquele arrepio no corpo, por exemplo. Por que a gente sente isso? A gente tá no estádio, por exemplo, eu quando eu estava na final da Sul-Americana, por exemplo, nossa, meu corpo arrepiava, tudo era um ambiente diferente. Por que isso acontece, Percy? Aí tem que ver também, uma coisa é você assistir um jogo de futebol na tua casa, outra coisa é no estádio. Existe todo um clima, tá? Como a mesma coisa ver um filme no cinema e ver um filme na televisão, né? Tem todo um clima que vai envolver, né? Então a gente poderia falar, né, desse ambiente geral, né, social que vai motivar, né, as pessoas, né? E daí é a música, né? É os hinos, é a camisa, é o som, é os fogos, né? Então tem todo um complemento que vai fazer você ficar assim numa sensação, eu poderia até falar, né, uma questão de um histerismo coletivo, né? Poderíamos pensar assim. E eu queria agora também, aproveitando, eu queria ver com o Murilão agora, porque Murilão, você foi de torcida organizada, né? Então, assim, talvez o Percy possa contextualizar, mas eu queria saber de você.
se essa é, digamos, o ápice, assim, da paixão por um clube, ser de uma torcida organizada, ou você tá ali não significa exatamente o ápice da paixão. Tem outros motivos que levam você a estar ali também. Ou é aquilo mesmo, de fazer tudo pelo clube. Eu acho que quando essa coisa da torcida organizada, você é muito induzido por aquele efeito manada, que eu acho que o Percy pode explicar melhor. Mas quando você tá ali com um grupo e tudo mais, você se sente muito bem, sabe? Como se fosse... Reforça aquilo que você já sente pelo time. E você vivendo aquilo sempre, aquilo mais, eu acho que faz com que você sinta muito mais aquela paixão pelo clube, sinta muito mais essa sensação de pertencimento. Mas eu te digo que eu acho que eu sou mais torcedor depois que eu saí do que quando eu estava lá. Eu digo torcedor assim, que eu goste muito mais de partes do clube que eu não gostava quando eu estava lá. Mas eu acho que parte muito desse efeito de que você tem um estímulo, uma resposta, digamos assim, né? É interessante isso, é interessante. E por isso eu perguntei, acho que daria um podcast só disso, mas é uma loucura lá, né? Então eu queria saber disso, porque até que ponto, assim, a paixão que move ali a torcida pelo time, mas que nem você falou também, é possível ser mais torcedor depois mesmo. Eu, por exemplo, nunca me veria em uma torcida organizada, né? Acho que depende muito do perfil da pessoa, né, Percy? E também é um fator de, por exemplo, as pessoas muitas vezes encontram nas torcidas amizade para sair, para beber, para namorar, para ir no jogo. Exatamente. É uma família, né? É uma família. E aí acompanha a família o tempo todo, né? Vai as meninas, os rapazes, vai criança não, mas vai adultas, levam criança, né? Mas é uma grande família, né? O problema que eu vejo hoje é que infiltrou-se pessoas agressivas, violentas, né? E daí se perdeu o espírito esportivo, né? Porque eu me lembro antigamente, a gente ia no campo de futebol, você não tinha essa separação de duas torcidas, você estava todo mundo junto e se xingava, né? Falava, gritava, mas saía sem grandes confusões, sabe? Hoje, se acontecer isso, Deus que me livre, né? Essa coisa das brigas e tudo mais, pelo que eu vivia, era mais por questões assim, de um braço que vinha da torcida. A torcida organizada em si, ela não acontecia esse tipo de coisa. Mas sim de pessoas que às vezes usavam a camiseta da torcida e tudo mais. Esses confrontos, digamos assim, igual o professor disse, eram algo feito por fora do que era a torcida. Ah, Entendeu? Era algo que era feito por fora. Mas assim, claro, existe aquele sentimento, né, da rivalidade e tudo mais, que ele vai aflorando principalmente quando você está num ambiente. Isso é basicamente pautado a todo momento. Isso é reforçado na nossa cabeça. Eu acho que isso acontece, é algo que acontece durante, assim, digamos, eu passei ali uns 3, 4 anos nesse ambiente, então é algo que foi reforçando. Eu acho que isso reforça que aquela pessoa que está do outro lado é o seu rival, né? Sim, muito. É, e isso perdeu um pouco esse espírito esportivo, né? Tudo bem, eu torço para um time, você torce para o outro, mas por que eu vou te agredir? A gente, né? E as pessoas também têm que aprender a ganhar e a perder, né? A gente não ganha sempre, a gente também não perde sempre, e a vida é de altos e baixos, né? Então tem que também aprender isso, né? Exatamente. E o que pode induzir a pessoa a escolher um time exatamente, Percy? Falando de um lado mais psicológico, assim, por exemplo, as cores, Eu acho que a ou... questão da identidade, a questão social, né? Sim, Por exemplo, uma coisa assim que eu fico cabreiro, você vai pro Nordeste do Brasil e pro Norte, pro Centro-Oeste, o pessoal lá, tudo bem, tem Vitória, tem Sport, tem Fortaleza, mas a grande maioria só tem para time de São Paulo e do Rio, especialmente do Flamengo. Daí você No vai aqui interior do Paraná também, né? Acontece você vai muito isso. pro sul do estado, para o sudoeste, torce pro Inter, pro Grêmio, vai pro norte do Paraná, pro Corinthians, pro São Paulo, pro Santos, pro Palmeiras.
E aí também tem essa questão, né, dos times maiores, sempre estarem ganhando, né? E isso daí também é um fator, né? E outra coisa, se o time sempre ganha, também muita gente se identifica, né? Aí tem a ver com a história de cada um, né? A história de cada um que vai se identificar. Exato. Por exemplo, que time você torce do Rio Grande? Eu não tenho nenhum time lá, não tenho nenhuma identificação. Nem em São Paulo. Eu sei que eu não torceria tanto em São Paulo como no Rio, mas não vou falar aqui. Mas tem isso, né? Não teria fator de identificação, né? Eu diria que é um fator de identificação mais vitória também, porque, por exemplo, você encontra menos pessoas torcendo para times menores, por exemplo, né? Tem menores, né? Geralmente são os maiores de cada estado e é isso, é difícil você encontrar alguém torcendo para um time da Série C, digamos, porque não vai ver tanto time, né? Mas torcer faz parte da vida. Eu acho tão gostoso, sabe? Faz bem, né? Apesar que você sofre, mas tudo bem, né? Então, eu fico uma coisa na minha cabeça aqui. Também tem essa coisa do que a gente falou lá no começo do programa, da questão do coração, da mente do coração. Por exemplo, acelera muito o coração quando o teu time tá ganhando, tá prestes a ganhar um título, ou tá perdendo também. Qual que é esse envolvimento que tem? Futebol, mente e o coração. Tem a ver com a questão da emoção, né? A emoção, o momento, né? Daí tem toda uma descarga, né? O coração acelera, né? Eu já escutei tiveram um ataque cardíaco vendo jogo de futebol, em campo de futebol, né? Aí a emoção é a mesma coisa, a questão do medo, né? A questão da alegria, né? Você passou no vestibular, passou no concurso, né? Alegria, né? Então o teu corpo vai responder esse sentimento. Mesma coisa, você está naquela apreensão que o time tem que fazer um gol. E não faz, né? Ou falta 5 minutos para acabar, faltam 4 minutos. Como é que teu corpo vai responder a essa emoção, né? Então, agora tem gente que vê, né, tá aí, mas aí tem, como eu falei, tem a ver com a própria história da pessoa. E eu queria ver com vocês, se vocês conhecem algumas pessoas, só pra gente finalizar aqui, mas se é possível trocar de time, principalmente futebol e nacional, né? Que é o que a gente se apega mais, querendo ou não, a vida inteira. Pra mim seria como trocar de nome, digamos, trocar de time. Mas será que as pessoas conseguem trocar de time? Eu agora vou torcer pra outro time? Não tem como, né, Percy? Eu não trocaria, jamais. Nem eu. Nasci, vivi, vou morrer coxa branca, independente se é campeão, se tá na B, na C, faz parte da minha história, faz parte do meu mundo. Porque... Eu não consigo me ver, não, sabe? Não poderia. E tem gente que tem 2 times no próprio país, né? Tem gente que torce para dois clubes. Conheço muita gente que torce aqui, em São Paulo, no Rio, né? E é engraçado que eu não sei se é por causa das cores, mas, por exemplo, eu vejo muita gente que é coxa branca e palmeirense, por exemplo. Tem, né? Essa questão da cor, né? Vermelho e preto, Atlético e Flamengo, né? Eu, por exemplo, muitos aqui, até aqui do nosso grupo aqui, muita gente gosta de clubes, ou simpatiza ou até mesmo torce para clubes de fora do país, né? Por exemplo, eu gosto muito do Manchester United. Mas aí vem muitos fatores que me levaram a gostar do time. O Vinícius mesmo, que não está hoje aqui no podcast, gosta do Liverpool. O Pedro até disse mais cedo que gosta do time onde o Ibra, por exemplo, está passando, né? Na Europa, ou seja, nos Estados Unidos. E também por causa do Alisson, que jogou no Inter. Né? Exatamente. Então, não adianta. Por exemplo, falando de time internacional, assim, não adianta. Eu já tentei torcer pra alguns, assim, mas não adianta. Eu torço pra onde o Ibra tiver, ou pra onde o Alisson tiver, pra onde tiver um jogador que eu goste, assim. Eu acho que vem disso de identificação mesmo, porque eu não consigo. Eu já torci pro PSG, já gostei de tal time, mas não é a mesma coisa que torcer pro Inter, entendeu? Eu não consigo.
E Ah. eu acho legal que a gente acaba, de um tempo pra cá, eu venho observando que as pessoas começaram a deixar de assistir jogos só do próprio time, né? Vem muito, acho que por causa do Cartola, por exemplo, para começar a acompanhar jogos de outros times aqui no Brasil mesmo, ou de fora, né? Eu mesmo sempre gostei de vários clubes de futebol, eu coleciono camisa de time, mas sempre assisti os jogos, mas eu comecei a observar que isso começou a mudar, né? Mas ele não tem camisa do Coxa, hein, Percy? Mas eu vou dar pra ele e ele vai vir. Ah, não. Vai. Não vou. Vai, não vou ver, não. Já tentaram me dar a camisa do Coxa já. Eu vou dar. Não, eu só torço pro Coxa. Outros times não tenho, nem tenho interesse. Mas tu assiste jogos de outros times, Percy? Não, tá com a Coxa. Putz, Aí... complica, né? Eu só gosto de Coxa. Não tenho tempo. O tempo tá canalizado pro Coxa, pro Curitiba. Tá certo. Em falar em tempo, eu acho que não tem melhor hora para finalizar esse programa, não é verdade? Muito obrigado, Percy, pela sua participação. Eu que agradeço. É Uma sempre boa bom noite, contar com você. gelada aí. Tamo junto, Percy. E também eu queria agradecer aí a presença do Pedro. O que tu tem para considerar aí, Pedro? Cara, eu acho que a gente poderia abordar vários outros assuntos, assim, dentro desse tópico que é torcer, mas acho que deu pra esclarecer bem. A gente conseguiu falar sobre coisas importantes, definir o que é torcer. E é sempre muito bom falar com vocês dois. Obrigado, Percy, obrigado, Murilão, e tamo junto. Eu que agradeço a presença dos dois e também do público. Se você quiser um pouquinho mais de jogada de mestre, é só acessar tanto o Spotify, que vai estar lá nos nossos outros podcasts, assim como você pode acessar o nosso Instagram, que lá tem notícia, tem curiosidade, tem tudo que você quiser. Deixo aqui o meu adeus e o meu obrigado. E tchau! Tchau, até a próxima, pessoal.